que vocês estejam bem, se cuidando em casa, todo mundo, né? Da melhor forma possível, todo mundo tá aqui fazendo o melhor, né, para vocês aí das aulas. Lembrando que estou com saudades de todos vocês, tá? Se cuidem em primeiro lugar, para depois a gente poder continuar, né, se ver pessoalmente, porque se vocês não se cuidarem agora, daí lá na frente a gente não consegue, né? Então vamos lá, primeiro lugar, a nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado da nossa última aula. Já peço desculpa pela aquela cantoria horrorosa, tá? Peço desculpa também pelos barulhos extras que acontecem aqui, porque vocês sabem que eu tenho 2 crianças em casa e pra mim tá sendo um desafio gravar aula pra vocês sem ter muito barulho, muitas interrupções aí pro meio do caminho, mas a gente tenta, tá? A gente tenta. Outra coisa, não vão esquecer de colocar o nome de vocês aí nos comentários, a turma que vocês são, porque eu ainda não adivinho, né? Quando eu começar a adivinhar, aí fica fácil, ok? Na nossa última aula, a gente viu lá a parte da trigonometria. Vocês já viram a parte trigonométrica ano passado, que a gente fez uma introdução lá com o Teorema de Pitágoras, daí a gente viu seno, cosseno, tangente, as relações métricas, os ângulos notáveis, os principais ângulos, tá? O que a gente vai ver agora? Vamos continuar? Sim, esse é o nosso primeiro vídeo da semana. Eu só trouxe exercícios para vocês fixarem mais essa parte. Por quê? Lá no PSS de vocês cai bastante a parte de trigonometria, então por isso que a gente precisa no vestibular também. Se vocês forem analisar os últimos PSS e os últimos vestibulares propriamente da UEPG, vocês vão ver que pelo menos tem 2, 3, 4 exercícios só da parte de trigonometria. Quando vocês chegarem lá no segundo ano, a gente vai continuar vendo trigonometria, só que um pouco mais aprofundado. Esta parte que a gente está estudando é apenas a introdução, né, que para os nossos próximos anos, lá para a gente começar a fazer um pouquinho mais complicado. Mas nesse momento eu preciso que vocês entendam bem essa parte introdutória da trigonometria. Se ainda vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar lá, mandar uma mensagem pelo meu e-mail. Vai estar escrito aí nas descrições. Todos têm meu número do WhatsApp também, se precisar, podem me mandar mensagem, me ligar, de qualquer forma, mas não hesitem em me procurar, não fiquem com a dúvida. Durante o vídeo, enquanto eu for falando alguma coisa, se vocês ficarem em dúvida no que eu falei ou em algum exercício que eu coloquei, escreve do ladinho no caderno, né, e já pega lá a nota e a gente vai dando continuidade. Outra coisa, lembre-se de sempre estar no lugar tranquilo, calmo da casa de vocês, onde vocês não fiquem ligados a joguinhos, né? Não fiquem ligados ao WhatsApp e sim se concentrando nas aulas. Continuem fazendo as atividades. Eu já dei uma olhadinha e com certeza vocês já estão recebendo a minha resposta dos exercícios lá das atividades que vocês estão fazendo. Quem fez está de parabéns. Continue assim, que é assim que a gente gosta, ok? Então, toda segunda-feira estarei eu aqui com essa beleza exuberante para vocês, tá? Para vocês começarem bem a semana, ok? Ó, vamos lá. Trouxe exercícios aqui, só que eu já trouxe pronto. Por quê? Quando vocês forem pesquisar até na internet, os exercícios de vestibular, dos PSS, porque não é só o EPG que tem PSS, as outras universidades também têm, mas elas dão outro nome. Se vocês forem pesquisar, o que elas vão colocar? Um avião levanta voo sobre uma linha retilínea que percorreu 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, enfim. E que ela faz com o solo, e o avião faz com o solo um ângulo de 30, 45, 60 graus. E quer descobrir qual é a altura que esse avião atingiu. Ou uma escada está encostada num muro que faz com o solo tantos graus. Os exercícios vão vir desta forma, assim, escrito. Geralmente eles vão usar o avião, porque quem for para a área da engenharia aeronáutica é muito utilizada a parte de trigonometria. Porque para os aviões levantarem voo ou para eles decolarem, para eles, né, pousarem, é só usar a trigonometria. Porque se eles não fizerem o ângulo perfeito, tanto para decolar quanto para pousar, eles podem simplesmente causar uma catástrofe. Opa!
Errei a palavra, né? Vamos ter que arrumar isso depois na edição. Então vamos lá. O que acontece? Isso daí pode causar vários danos, né? Quando eles estão indo ou vindo. Então, por isso que se vocês tiverem a oportunidade, pesquisa lá na internet como é que funciona os voos, né? Tanto de avião, helicóptero, tudo. Vocês vão ver que eles têm lá um ciclo, que a gente chama aquilo de ciclo trigonométrico, que vocês vão dar estudando lá no segundo ano. A partir daquele ciclo, tem vários ângulos lá. Esses ângulos é o de 30, 45 e 60, que a gente está estudando aqui. E lá que ele define para nós qual é a melhor posição para os aviões estarem, qual é o melhor ângulo para os aviões estarem. Se eles vão ter que subir mais, baixar menos, porque senão, imagine, vão bater no ar dos aviões, daí não dá. Então, por isso que sempre tem que estar estudando essa parte da trigonometria, ok? Vamos lá. E a trigonometria não tá ligada só na parte das aeronáuticas, ela também tá ligada com a parte da construção civil, porque pra gente levantar uma casa, se vocês olharem todos os cantinhos da casa de vocês, todos os cantos da casa de vocês têm 90 graus. Por quê? Se ele não tiver 90 graus, vai simplesmente desmoronar, porque o ângulo de 90 graus é o único ângulo que a gente consegue deixar as coisas retas, exatamente, bonitinho, lindinho lá. Então é por isso, né? Então, cuidado que se a casa de vocês não tiver aquele cantinho perfeito, o ângulo de 90 graus, pode ser que tá com problema na área da construção civil. Então, os engenheiros civis, os pedreiros, seja que for, às vezes eles nem sabem que estão utilizando, mas eles estão utilizando a parte da trigonometria da matemática. Então, vamos lá. Esse exercício aqui falava de um avião que levantou voo de uma forma retilínea. Retilínea é uma palavra que vocês vão ver bastante na parte de física. Parte de matemática vai vir, mas é muito pouco. O que significa retilíneo? Parte reta, andou reto, andou de uma forma reta. Então, o avião levantou voo de uma forma retilínea, percorreu 2.000 metros, e daí com o solo, porque essa parte aqui de baixo a gente fala que é o solo, fez um ângulo de 30 graus. Qual é a altura que este avião percorreu? Como que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente precisa identificar quem é cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Porque a partir disso, quando eu identifico quem é quem, aí eu vou partir lá para a fórmula do seno, cosseno e da tangente. Se vocês não lembram, volta lá no nosso primeiro vídeo, aí vocês vão lá olhar as nossas fórmulas, que eu já fiz uma musiquinha, contei uma historinha para vocês gravarem melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que a hipotenusa, ela sempre vai estar apontada pelo ângulo de 90 graus. Então, a nossa hipotenusa tá aqui, ó. Ó, hipotenusa, 2.000. O que eu falei para vocês? Sempre quem está de frente para o ângulo, quem está de frente para o ângulo é o cateto oposto. Então, o nosso cateto oposto vai ser o H, ok? Mas, tia, não precisa ter cateto adjacente? Nesse caso, não. Porque ele dá um ângulo de 30 graus. Se ele dá um ângulo de 30 graus, é só vocês lembrarem da tabela trigonométrica. Que daí a gente vai lembrar lá, seno de 30. O seno de 30 é meio. Por que seno? Porque está lá no seno, que eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Por isso que eu vou usar o seno. Então, o seno de 30 é meio. Ele vai falar para vocês nos exercícios o valor do seno de seno, cosseno, tangente. Ele só vai falar se não for aqueles ângulos notáveis, que seria os únicos ângulos que eles não contam, que é o 30, 45 e 60. Os demais ângulos provavelmente vai vir descrito, porque vocês não são obrigados a saber todos os ângulos também de cabeça, porque nem eu sei. Então, a maior parte dos exercícios vai vir escrito. Por exemplo, se for seno de 20, daí lá vem escrito 0,340 alguma coisa. Então, ele vai vir descrito. Enquanto a isso, não se preocupe. O que vocês precisam saber? 30, 45 e 60, ok? Então, eu vou substituir lá na fórmula. Eu já tenho todos os dados, basta eu substituir, tá? Então, sempre deixem descrito do ladinho, tirem todos os dados para verificar. O seno de 30 é quem? É meio. Então, vou escrever aqui, ó, meio, que é igual cateto oposto, que é o meu H, pela minha hipotenusa, que é o quê? 2.000. 1, 2, 3. Agora, o que a gente faz? Multiplicação em cruz. Vou multiplicar em cruz. 2.000 vezes 1, 2.000.
2 vezes o H, 2H. O que o 2 está fazendo desse lado aqui? Ele está multiplicando. Ele vem para este outro lado, dividindo. Ou seja, qual é a metade de 2.000? A metade de 2.000 é 1.000. Então, eu vou escrever aqui, ó, H igual a 1.000. 1.000 o quê? 1.000 metros, ou 1.000 centímetros, ou 1.000 quilômetros. Então, tem que ver como que vai vir escrito a anotação. Tranquilo? Faça esse primeiro exercício. Bem facinho, né? Vamos fazer mais um. E esse aqui que eu vou fazer tá na apostila de vocês, na página 42, tá? Só que lá ele veio toda a parte escrita. Eu já traduzi aquilo para matemática. O que acontece? Os exercícios de matemática vão vir tudo escrito na forma de português. Vocês vão ter que interpretar e traduzir isso para a forma de matemática. Então, leiam bastante para poder fazer essa prática, né, da interpretação. Cuidado com isso. Vou apagar aqui para a gente poder fazer o nosso próximo exercício. O exercício lá era o exercício número 1, que ele fala assim: a hipotenusa de BC de um triângulo retângulo mede 30 centímetros e o ângulo ABC mede 60 graus. Qual é a medida dos catetos? Primeira coisa, vocês estão vendo que ele escreveu lá ABC e em cima do B ele colocou tipo um Vzinho. Aquele Vzinho ao contrário, a gente fala que é onde está o ângulo, tá? Então toda vez que a letra vier com esse chapéuzinho em cima, aí que vocês vão ver onde vai ficar o ângulo, porque é ali que fala pra gente. Vou desenhar aqui pra vocês. Vou traduzir pra matemática o que tá em português. Tem o ângulo aqui de 60 graus, que foi o que ele falou, que tá no ângulo B. Aí eu tenho o meu ângulo, eu tenho o meu lado A e meu lado C. Ele falou que a hipotenusa faz 30. Ele quer que você descubra o B e o C. Como que eu vou descobrir o B e o C? Lembrando, seno, cosseno e a tangente. As fórmulas lá. Vamos lá. O que era o seno? É o seno de quem? Do ângulo que está aqui. Esse ângulo é o ângulo de 60. Então, quem é? O seno cateto oposto pela hipotenusa. Mas qual é o valor do seno de 60? O valor do seno de 60, se vocês forem olhar lá na tabelinha, ele é a raiz de 3 sobre 2. Ó, vou escrever aqui. Raiz de 3 sobre 2. Igual. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é aquele que está de frente para o ângulo. Ou seja, é o B. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa está aqui, ó, sendo apontada pelo meu ângulo, que é 30. Novamente, o que a gente vai fazer? Multiplicação em cruz. 30 vezes raiz de 3, 30 raiz de 3. Ok? 2 vezes B, 2B. Agora, o que eu faço? Esse 2 está fazendo o quê? Multiplicando. Quando ele vier para o outro lado, ele vem dividindo. Isso igual a B. Pergunta: posso fazer esta divisão aqui? Sim, eu posso, porque eu tenho uma multiplicação. Se não fosse essa multiplicação, eu não poderia. Se ali no lugar do sinal de vezes eu tivesse um mais, um menos, eu não poderia fazer, tá? Então, vocês têm que se cuidar com esse detalhe. 30 dividido por 2, ou seja, qual é a metade do 30? A metade do 30 é 15. 15 raiz de 3 é igual a B. Achei o meu lado B? Achei um cateto. Agora ele quer que a gente descubra o outro cateto. Vou apagar aqui o Bzinho, porque a gente já descobriu. E no lugar do B, eu vou pôr o valor que a gente descobriu. Que é 15 raiz de 3. Beleza? Agora, ele quer descobrir esse C. Quem é esse C? Ó, o C está entre dois ângulos. Se ele está entre dois ângulos, ele é o quê? O cateto adjacente. O cateto adjacente nada mais é aquele que forma os ângulos. É aquele que sempre vai estar entre dois ângulos, o cateto adjacente. Então, tem que cuidar com isso. Ó, vou apagar tudo aqui devido ao nosso espaço. E como a gente já achou um dos catetos, ok? Vamos lá.
usar o cosseno. Poderia usar a outra? Ah, poderia, não tem problema. Se vocês quiserem usar a tangente, que é cateto oposto, pelo cateto adjacente, não tem problema nenhum, tá? Contanto que vocês consigam lá verificar, fazer lá os cálculos bonitinho, vão chegar no mesmo resultado. Então, cosseno de 60, que é igual cateto adjacente pela hipotenusa. Vamos lá. Quem é o cosseno de 60? Bom, pense lá, olha lá na tabela. 30, 45, 60. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, o cosseno de 60 é meio. Cateto adjacente é aquele que faz o ângulo, que é o C. A hipotenusa, 30. O que a gente vai fazer? Novamente, multiplicação em cruz. 30 vezes 1, 30. 2 vezes C, 2C. O 2 está multiplicando. Quando ele vier para cá, ele vem como? Dividindo. 30 dividido por 2 dá quanto? Qual é metade de 30? Metade de 30 é 15. Então, tá aqui, ó, 15. Então, a gente sabe que esse C aqui nada mais é do que o 15. Descobri os meus dois lados do triângulo. Fácil? Difícil? Não, né? Bem tranquilo os exercícios, é só prestar atenção e ver quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e a hipotenusa. Vocês conseguindo identificar, vocês conseguem fazer qualquer exercício. Fácil? Então, vou deixar mais uma quantidade de exercícios para vocês relacionada a só isso. Nossa próxima aula, vamos dar continuidade no conteúdo. O que é o nosso próximo conteúdo? Lei dos senos e lei dos cossenos e a área de um triângulo qualquer. É um pouquinho mais complicado, que a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção a hora que está fazendo as atividades e verificar quem é o triângulo de quem. Mas não é nada impossível, porque vocês são muito inteligentes. Beleza? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Encontro vocês. Beijo. Até lá. Se cuida, galera. Tchau.